Olá, bem-vindos ao módulo de autorresponsabilidade. Agora nós vamos começar a entrar no circuito de estratégias e principalmente de características que são imprescindíveis para que você tenha sucesso. E essa palavra, essa característica valiosa chamada autorresponsabilidade, muitas vezes dói. Muitas vezes será necessário que você abra mão de ego, de vaidade, dentre outras coisas, para que você consiga então usar essa ferramenta que vai fazer total diferença no seu sucesso, ou melhor, na tua vida, ok? E vamos começar já te alfinetando. Sabia que você tem a vida que você merece? Sabia que a vida que você vive hoje é mérito seu? Se tá uma porcaria, se tá difícil, se você não consegue se reinventar, se você não consegue ganhar dinheiro, se você não consegue se relacionar, é culpa sua. Se você está bem sucedido, se você está realizado, é culpa sua. Como assim, Jonathan? Aquilo que nós vivemos hoje é exatamente a colheita de uma plantação que foi feita no passado. Então você sim plantou e você sim colherá exatamente na mesma medida do seu plantio, ok? Então vamos começar agora a nossa aula, papel e caneta na mão, e esteja 100% atento para que você não perca absolutamente uma gota de conhecimento, ok? Agora eu quero que você enxergue a tua vida como uma embarcação, como um barco. Como que você enxergaria este barco? Tem pessoas que enxergariam um iate, algumas um navio, eu não sei o que você pensou, outras um veleiro. Alguém pode até ter imaginado uma canoa, mas independente da embarcação, do porte, da tua vida como ela é, qualquer uma dessas precisa de um condutor, precisa de um líder, precisa de um capitão, precisa de um comandante. E quem comanda o teu barco, ou melhor, quem comanda a tua vida é você. Eu estou vendo vários marinheiros abrindo a mão da sua responsabilidade de navegar e deixando os seus barcos, ou melhor, deixando as suas vidas à deriva. Como assim, Jonathan? Vou te falar na prática como que é. Você simplesmente espera as coisas acontecerem e quando elas acontecem, é claro, de maneira incoerente ou incongruente do que aquilo que você sonhou, você coloca a culpa em cenários externos ou você coloca a culpa em terceiros. Você é especialista em terceirizar culpa, mas isso é reflexo porque você não comandou o teu barco. E aí é muito fácil você falar que as coisas não dão certo porque você veio de um lar muito pobre, porque existe racismo sobre a tua cor, porque você não é aceita por causa da tua beleza, ou porque você não teve as mesmas condições que o seu concorrente teve, ou porque o país está sendo mal governado, ou porque nós vivemos numa crise desgraçada, e aí você não para de colocar culpa em terceiros, porque a gente paga muito imposto. Agora, se isso de fato fosse realidade, por que tem pessoas que prosperam no mesmo segmento onde você atua? Por que as pessoas que são governadas pelo mesmo governo, que possuem estrutura física no mesmo bairro onde você tem, que vende o mesmo serviço que você vende, e essas prosperam, essas ganham dinheiro? Então aonde está o pulo do gato? Que essas pessoas que prosperam têm consciência da condução da sua vida e logo, consequentemente, tem a visão da condução dos seus negócios, porque quando você entende a dinâmica da vida, você aplica para todos os pilares. Então você conduz um relacionamento, você conduz a educação dos seus filhos. Como você faz as pequenas coisas, você faz as grandes coisas. É a probabilística do micro versus macro. Então você precisa assumir o seu cargo e a responsabilidade de comandante da tua vida e da tua embarcação.
Quando a sua embarcação não tem um comandante, ela fica exatamente à deriva. A deriva do quê? Suscetível a qualquer fator externo. Suscetível a uma correnteza, suscetível a um vento, suscetível a uma colisão com um iceberg, por exemplo, assim como aconteceu no Titanic, que segundo o capitão nem Deus afundaria, e afundou e morreu diversas pessoas. É isso que acontece quando nós não temos a nossa vida sendo bem conduzida. Eu não posso conduzir a sua vida e nem você a minha, porque Deus já deu cada uma a sua para ser conduzida por si próprio. Mas o que eu posso fazer é abrir a tua mente para saber que você tem uma navegação poderosa, uma embarcação poderosa, onde vidas dependem dessa embarcação para sobreviver também. E essas vidas são a vida das próximas gerações, dos seus filhos, do seu cônjuge. Que você precisa levar toda essa galera cada vez mais perto dos seus sonhos, cada vez mais próximo dos seus objetivos. Mas isso só acontece quando você entende o poder da autorresponsabilidade. E se tá uma merda, a culpa é sua. E se tá bom, a culpa é sua também, ok? Vamos melhorar. Deixa eu te falar. Se você não mudar, se você não aprender nessa aula de hoje o que é e como aplicar a autorresponsabilidade, você pode até continuar dormindo bem, terceirizando a culpa, não tem problema nenhum. Mas a sua vida no dia seguinte vai continuar sendo a mesma, ok? Você quer continuar vivendo a mesma vida? Então para agora de terceirizar. Vou começar agora com algumas dicas para você exercer a autorresponsabilidade, tá bom? Você quer mudar o mundo? Essa é uma perguntinha chave para você. Quer mudar o mundo? Se você não quiser contribuir com um mundo melhor, significa que você ainda não definiu um propósito muito bem esclarecido lá no começo das nossas aulas. Se você definiu o seu propósito, você quer contribuir com um mundo melhor. Se você quiser contribuir com um mundo melhor, primeiro mude você. E as coisas ao seu redor mudarão também. Faça a sua parte e começa com autorresponsabilidade. Vou passar algumas dicas aqui para vocês já começarem a exercer isso com maestria, ok? Então, primeiro ponto, anotem aí. Ao invés de criticar, é melhor se calar. Essa é uma das principais características da autorresponsabilidade, ok? Segunda dica, anote aí. Ao invés de reclamar, dê sugestões. Então, estão num ambiente ruim, de relacionamento ruim, ao invés de você ficar apontando, pô, você é isso, fulano é aquilo, Beltrano faz aquilo que não é conveniente para o nosso negócio, chama o fulano, vem cá, fulano, por que nós não fazemos dessa maneira? E dessa maneira talvez a gente teria esses resultados, e começa a sugerir na vida das pessoas e agregar na vida das pessoas. Isso vai fazer com que você reclame mesmo, menos. Isso vai fazer com que você tenha mais responsabilidade sobre as outras pessoas e sobre si. Você começa a ter um valor que você talvez não tinha antes. Então seja uma pessoa que dê opinião construtiva ao invés de ficar reclamando, ok? Vocês vão entender que as coisas vão se complementando. Próxima dica. Ao invés de buscar culpados, encontre soluções. Quantas vezes eu já perdi? Quanto tempo da minha vida eu já perdi encontrando culpados? Eu não sou investigador, eu não trabalho na polícia, eu não sou o juiz. Então eu preciso entender o porquê que eu quero encontrar um culpado, se realmente de fato isso é importante, ou se é melhor eu encontrar uma solução. O problema ele existe. Você achar o culpado serve para penalizar alguém, mas a penalidade talvez funcionaria, ou melhor, talvez funcione muito menos do que você pegar o culpado e lapidá-lo e construir uma pessoa melhor. Esse é o papel do líder, é pegar uma joia bruta e lapidá-lo numa joia muito bem requisitada, numa joia preciosa, ok? Então ao invés de ficar, pô, a Maria só faz merda, a Maria chega atrasado, a Maria não consegue entregar resultado. Será que a Maria tem as ferramentas que ela precisa para trabalhar? Será que você fez a integração no ambiente de trabalho
com a Maria de maneira correta? Será que a Maria sabe aonde você quer chegar? Qual é a sua missão? Qual que é o teu propósito? Será que a Maria foi treinada o suficiente para entregar o trabalho que você deseja? Será que a Maria tem algum problema externo que está atrapalhando do interno do trabalho nos resultados? Será que essa Maria tem tudo que ela precisa para executar? Então, será que o problema de fato está na Maria? Então é muito fácil eu troca Maria, coloca o João, troca o João. Você nunca vai ficar satisfeito com ninguém, porque a baixa performance das pessoas que estão no seu redor é porque você não conduziu bem também esse negócio. Você não fez o seu papel. E aí quando você tem esse mindset de falar, olha, eu paro de querer encontrar culpados e eu passo a encontrar soluções, você vira a chave da tua vida. Porque eu não quero mais culpar a Maria, eu quero saber o que a Maria precisa para ser melhor. Maria, vem cá, comece a entender o cenário, pega na mão da Maria, você começa a ver que falta um computador, você vai entender que ela não consegue prospectar porque a internet está ruim, você vai entender porque ela ainda não tinha aprendido a visão e você vê a Maria se desenvolvendo, a Maria começa a entregar, ela começa a responder à altura, ela começa a fazer parte de um ciclo importantíssimo, a Maria começa a gerar frutos, a Maria começa a promover, a Maria começa a ganhar dinheiro junto com você e fazendo o negócio virar, e aí existe uma parceria de sucesso. E assim também é dentro da sua casa. Para de apontar erro do seu marido, da sua esposa e começa a sugerir, começa a enxergar soluções. Como fazer para me tornar uma pessoa melhor a cada dia, 1% que seja como nós já falamos, ok? Então essa é mais uma dica valiosa. Não se vitimize. Vencedores não são vítimas, ok? Se vitimizar, mimimi, é a pior coisa que você pode fazer quando você busca autorresponsabilidade. Ok? As pessoas nem querem ficar perto de pessoas que se vitimizam o tempo todo. Aí já tem a ver com carência e uma série de coisas. Mas, cara, ser vítima só vai colocar você cada vez no final da fila do sucesso. Ser vítima só vai te paralisar, porque você quer que as pessoas te bajulem, que você quer a atenção das pessoas, mas as pessoas nunca farão por você aquilo que somente você pode fazer. Então elimine o vitimismo da tua vida. Mais uma dica, não justifique erros. Eu estou cansado de pessoas que nunca aprendem porque elas sempre justificam os seus erros. Então errar é a coisa mais normal do mundo e faz parte do aprendizado. Você não começou a andar quando você nasceu. Você errou várias vezes. E o erro foi cair, bater, quebrar, derrubar, cair aqui, cair centenas ou milhares de vezes até você se levantar e conseguir caminhar. Depois que você caminha, você vai para a próxima fase, que é talvez correr, mas você caminha até ter segurança, firmeza e aumentar a velocidade e equilíbrio. Daqui a pouco você está correndo. E esse é o processo natural. Só que se você se vitimizar, você não vai se levantar depois da queda. Você vai ficar lá, ai mamãe. Sua mãe vai te levantar e você não vai cair. E você não vai andar. Você vai cair de novo, vai esperar de novo o consolo da sua mãe, porque faz parte da natureza do ser humano querer estar dentro da zona de conforto, senso de sobrevivência. E pessoas que, além de se vitimizar, justificam erros. Olha, eu caí porque o solo não tá legal. Olha, eu caí porque o meu tênis que eu estou utilizando não é o tênis bom. Essas pessoas tendem a nunca crescer. E se você está o tempo todo terceirizando a sua culpa, você estará sempre no último lugar da fila do sucesso. Não justifique mais erros. Eu errei, eu assumo o meu erro. E para si isso, tá? E para a sociedade também. Eu errei. Agora, o que eu aprendo com esse erro? Isso é lindo. Eu errei. E o que eu aprendi foi isso. Eu errei em não ter pago conta no dia correto, pela falta de organização. E eu aprendi que eu preciso de um software para me ajudar na gestão das contas que eu tenho a pagar. E a partir de hoje, tudo estará registrado nesse software. E pela manhã eu recebo um e-mail já informando tudo que eu tenho que pagar naquele dia. Olha que incrível! Eu errei, mas eu aprendi e estabeleci uma nova ferramenta para ajudar na minha rotina, para que isso nunca mais aconteça.
Tá tudo bem, eu errei. Eu errei em ter gritado com você. Me desculpa, eu reconheço o meu erro. E a partir de agora, eu vou contar 10 até 10. Eu vou respirar fundo antes de eu falar qualquer coisa quando eu não estiver nos meus nervos normais, para que eu não ofenda mais pessoas. E você estabelece ali um plano de ação e você não erra mais, ok? Poxa, eu errei. Eu fiz uma campanha que não deu certo. E eu confesso que não deu certo é porque eu não tive uma boa gestão de tráfego, eu não consegui persuadir através da minha copy, mas a partir de hoje eu vou planejar uma melhor campanha, eu vou fazer um treinamento para que eu consiga executar isso com maestria e as nossas campanhas terão mais resultados. Eu cheguei atrasado, a culpa é minha, não foi trânsito não. Não foi trânsito, não foi acidente, eu vou parar de mentir. Eu cheguei atrasado porque eu sou preguiçoso, eu perdi hora. Mas a partir de hoje eu entendo que a minha importância, a minha presença pontual na empresa faz total diferença para o resultado de toda a equipe. E a partir de amanhã eu vou acordar, eu me comprometo a acordar mais cedo ainda do que eu já acordava. E isso não vai se repetir. As pessoas que estão ao seu redor, o seu time, o seu chefe, vai olhar você com tanto valor que você nem imagina. Você cresce, você aparece e você contribui. E isso não tem nada a ver com vitimismo, e isso tem muito menos a ver ainda que justificar os seus erros. Mas sim, olha, eu errei. Qual é o meu maior aprendizado? E eu faço isso com todos os erros que eu cometo, com todas as situações adversas. O que eu aprendo com a crise? O que eu aprendo com não prosperar? O que eu aprendo em não ter dinheiro para pagar a conta no dia de hoje? O que eu aprendo com o meu relacionamento com os meus colaboradores? O que eu aprendo com a política? O que eu aprendo com a notícia? O que eu aprendo com qualquer coisa que você viveu nesse dia de hoje? Ok? Então, coloquem aí todas essas dicas, liste e começa a exercer através desse exercício o poder da autorresponsabilidade. São algumas dicas básicas, mas que você já começa a entender isso. O seu único inimigo, seu maior demônio é você mesmo. Você precisa entender isso. A sua batalha, a sua luta diária não é com todas essas desculpas que a maioria dos brasileiros dão. É conosco, é comigo mesmo. Se eu decidir fazer dieta, é comigo, de reprogramar minha mente, de reeducar os meus hábitos alimentares, é comigo. Se eu decido parar de beber, de fumar, é comigo. Eu abrir mão, é sacrifício, é decisão. E tem gente sempre contando uma história. É muito mais fácil contar histórias sobre algo que não deu certo na sua vida. Contar histórias sobre o que não deu certo não geram aprendizados. E eu vivi isso. Eu lembro quando eu tinha uma empresa, a gente era uma empresa grande, era uma empresa que faturava números expressivos. E quando nós quebramos, eu falei, olha, nós quebramos por causa da crise. E para mim aquilo me confortava muito, porque olha, várias empresas quebraram, o cenário político está completamente ruim, está todo mundo reclamando. Só que por incrível que pareça, eu tinha concorrentes que estavam crescendo na crise. E aquilo me doía quando eu olhava de maneira autorresponsável. Eu falava, pô, aquele cara sabe o que faz. E eu não faço porque eu sou um bosta. É isso que passava pela minha cabeça, tá? E aí era muito mais fácil falar, pô, mas esse cara é a exceção da regra. Esse cara é 1 em 1 milhão. Vamos olhar no cenário macro. Ah, eu tô vendo o João, meu vizinho, todo mundo tá quebrando. Então, aquilo me confortava. Eu prefiro olhar pro mais fácil. Porque eu tiro o peso das minhas costas e consigo colocar na costa de alguém. Eu consigo colocar a conta para alguém pagar ao invés de mim. Mas isso não paga a conta aqui, tá bom? Quando você terceiriza a culpa, não resolve nada, ok? Você só vai dormir um pouco melhor. Os problemas vão continuar iguais no próximo dia. E aí eu falei, poxa vida, enquanto eu colocava a culpa na crise, eu não absorvia nenhum tipo de aprendizado. Quando eu aprendi sobre autorresponsabilidade, eu fui entender o porquê que eu tinha quebrado. E não era por causa da crise, porque tinha pessoas prosperando. Eu entendi que eu quebrei porque eu concentrei
o meu nicho de serviço em um público só. Eu não pulverizei a minha carteira de clientes, eu fiquei concentrado toda a minha operação em um cliente só. E se esse cliente fecha as portas, eu quebraria, ok? Então, eu não controlei financeiramente os meus investimentos, eu acabei comprando mais do que eu devia para atender uma demanda que nem existiria. Eu gastei demais, eu não consegui ter uma frente comercial com estratégias de marketing para alavancar os meus negócios. E aí você começa a entender, olha, todos esses erros que eu tive, não foi um erro, foram diversos erros. E o resultado desses diversos erros, que eu não conseguia enxergar a direção que o meu negócio tomava, estava cada vez me distanciando mais do meu objetivo. E por eu não enxergar como vocês agora podem enxergar o rumo da sua embarcação, eu estava à deriva, à mercê de qualquer situação externa e logo colidi a minha embarcação e afundei. Se eu tivesse clareza, eu preciso melhorar 1%, e tivesse esse cenário aberto, olha, finanças, marketing, vendas, tudo muito bem consolidado, onde eu conseguisse navegar por todos eles e olhar se eu estava 1% melhor ou 1% pior, eu não teria quebrado. Mas a autorresponsabilidade me faz enxergar agora que eu tive 100% da culpa e me faz permitir aplicar o meu aprendizado nos meus novos negócios e não errar mais no mesmo ponto. Agora eu quero fazer um exercício com você, ok? Sabe essa história que eu contei para você agora? Você também deve ter uma história que você conta colocando culpa dos outros. Seja de um relacionamento que não deu certo, de um negócio que não deu certo. Eu gostaria que nós ressignificássemos essa história. E essa tarefa é super importante para a gente fechar esse ciclo. Eu quero que você conte uma nova história, mas agora uma nova história de autorresponsabilidade, para que você gere um melhor aprendizado, para que você se torne um ser humano melhor, com resultados melhores. Então eu quero que você traga à memória agora qual que é essa história. Uma história que traz um sentimento ruim, uma história que teve consequências ruins e que se você pudesse ter feito algo diferente, você faria. Qual que é a história que você tem contado, que feriu muito você por dentro e que você, se pudesse ter feito algo diferente, você teria feito? Traga a sua memória agora. Agora eu quero que você ressignifique. E aquela história, que era uma história triste, uma história de vitimismo, uma história que nós terceirizávamos todas as culpas, eu quero que nós vamos ressignificar e contar uma história de maneira vencedora. A minha história vencedora, depois que eu quebrei, foi eu aprendi muito. E todos os meus aprendizados me tornaram uma pessoa melhor. Eu consegui identificar os meus erros. E os meus erros, eu consegui eliminar cada um deles, através de muito conhecimento e ação. E nos meus próximos negócios, eu tive a oportunidade de poder fazer de novo, mas fazer certo. E fazer certo com aquilo que eu amava. Eu nem entendia, mas aquilo nem fazia parte do meu propósito. Ou melhor, eu nem tinha propósito. Hoje, através de todo esse aprendizado, eu contribuo com vidas, e é exatamente isso que eu estou fazendo agora. Trazendo tudo aquilo que eu aprendi, cortando caminhos e mostrando para você como você deve fazer. E eu ajudei centenas de pessoas, eu ajudei milhares de pessoas através do meu testemunho. Mas esse testemunho só existe porque eu tive que passar pela dificuldade. E é no meio da dificuldade que eu encontrei grandes oportunidades. E hoje eu sou uma pessoa completamente feliz, cumprindo o meu propósito de maneira plena. Eu quero que você ressignifique a sua história e conte a sua história de maneira vencedora, pegando todas as características de qualidade, todas as mudanças, todos os mindsets, todos os aprendizados. E eu quero que você escreva a partir de hoje uma nova história. Talvez a sua última história era ruim. Talvez até aqui estava
péssimo todo o seu cenário. E a última história, a última página do seu livro é: eu vou escutar um curso do Jonathan, porque eu não sei mais o que eu faço. E eu preciso mudar o cenário da minha vida. Mas eu quero te afirmar que você pode escrever a sua próxima página com muito maestria, com muitos sonhos a se realizarem, com muitas estratégias e muita inspiração para as pessoas que estão ao seu redor. Você tem a oportunidade de começar a escrever uma nova história hoje no seu livro. O seu livro, ele tem uma página em branco e ela começa sendo escrita agora por você. E a partir de hoje nós trocamos aquilo que era vitimismo por vitórias. Nós não seremos vítimas, nós seremos vitoriosos. Uma coisa eu garanto para você: o plantio ele é completamente opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Gostaram, pessoal? Então espero que você tenha feito essa tarefa. Todas as tarefas que eu passei, anotado tudo que eu passei de insight, todas as perguntas da autorresponsabilidade, ter reescrito a sua história que você contava como vítima, mas agora que você conta de maneira vitoriosa e vencedora. E nós nos vemos no próximo módulo.